Aleluia. Curvemos nossas cabeças e cantemos juntos. Somente crer. Estaremos passando a palavra ao pastor. E Deus continue nos abençoando ainda muito mais. Glória a Deus. Somente crer. Somente crer. Tudo é bom. Somente somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Ó Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai Santo. Enquanto estamos na Tua presença, Senhor, para Te louvar, estamos gratos por tudo que o Senhor tem feito e dado a nós. Nesta manhã, Senhor, do primeiro dia da semana, nos traz a recordação, a lembrança, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, foi numa manhã desta que o Senhor fez com que tudo voltasse a ter esperança novamente, Senhor. A própria natureza, Senhor, voltou a ter esperança, porque o seu Criador voltou a viver novamente. Senhor, nós pedimos ao Senhor nesta manhã que venha nos abençoar através da Tua palavra, Senhor, porque ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. Senhor, nós sabemos, ó Pai, que ela não perdeu o seu conteúdo, ela não perdeu o seu sentido, desde o dia em que ela foi falada pelo Senhor. Que nós possamos nesta manhã recebê-lo, Senhor, como foi falado naquele dia. Inclusive a mensagem que vamos, ó Deus, ter nesta manhã, que vamos receber nesta manhã, Senhor, que ela possa surtir nas nossas vidas a mesma inspiração, eu peço, para que nós possamos receber, meu Deus, aquilo que nós necessitamos, porque sabemos que a Tua palavra é a complementação das nossas necessidades. É ela que supre as nossas necessidades, é ela, Senhor, que molda o nosso caráter, é ela que molda o nosso modelo de vida diante da Tua presença. É ela que nos ensina, Senhor, a viver de acordo com o plano e a vontade do Senhor. Ela é, na verdade, Senhor, a nossa bússola, Senhor, que nos direciona para o destino, para onde estamos caminhando, estamos indo. Portanto, pedimos, tenha misericórdia de nós. Não deixa que nós perdemos, ó Deus eterno, ó Deus, o sentido da Tua palavra, Senhor, para que não venhamos a nos perder neste grande mundo de turbulência e tantas coisas que nós estamos vendo acontecer. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Bom dia, irmãos. Primeiro domingo do ano de 2025. Nós ainda 900 ficou para trás, né? Estamos já no ano de 2025. O tempo está passando, irmãos, né? Mas graças a Deus, que o tempo, se nós olharmos no sentido certo, correto, ele não é nosso inimigo. O tempo, se nós olharmos no sentido certo, ele é o nosso amigo.
porque Ele está nos levando para mais perto de Deus. Cada dia, cada mês, cada ano, nós estamos nos aproximando mais daquele grande dia. Aleluia! Daquele grande momento, esperado por todos os santos. Aleluia! Por que não ser esperado por nós? Que estamos vendo mais próximos. Nós estamos mais próximos do que eles, quando eles viveram os seus dias. Então deveríamos estar também entusiasmados, na verdade, né? Encorajados, animados e desejosos, né? Que aquele dia chegue. Aleluia! E para isso o Senhor Jesus Cristo tem nos dado graça, tem nos dado a sua palavra para nos moldar realmente para esse momento glorioso. Que Deus abençoe os irmãos, os músicos, o líder de cântico, o irmão Zé Carlos Batista, que está sempre aposto aqui, né? Toda a igreja, em nome do Senhor Jesus. Pastor Wesley hoje está atendendo a Rua do Lazer, em Goiânia, escola de Goiânia. Pediu que nós atendêssemos aqui com os irmãos e estamos com a mensagem o poder do diabo, o poder de Deus. Porque existe dois poderes, né? Talvez você fique pensando, mas existe dois poderes. E nós estamos movidos pelo poder do Espírito Santo, né? Pelo poder de Deus. Aleluia! Por isso nós podemos gloriar no Senhor. Porque esse poder de Deus é o que nos livra do poder do diabo. É esse poder de Deus que nos dá força para vencer o poder do diabo. Porque, na verdade, ele tem poder. Ele tem a sua parcela. A Bíblia diz que ele veio para matar, ele tem poder de matar. Ele mata, está matando. É um poder que ele tem de fazer isso. Mas quem tem o poder de Deus, tem o poder da vida. Aleluia, tem o poder de viver. Nós não estamos vivendo esse poder da morte. Nós estamos vivendo o poder da vida. Porque Ele é vida. Amém, irmãos? Para que os irmãos entendam bem, né? Porque esta mensagem foi pregada, aqui nós temos duas mensagens. Pregada dia 5 de outubro de 1955. E o poder de Deus, pregado dia 6 de outubro de 1955. Quer dizer, um dia após. Foi duas mensagens em sequência, né? Nós vamos, irmãos, nesta manhã, estudarmos esta mensagem que ele pregou com esse título, né? Aí você vai entender por que ele usou esse tema, justamente porque o poder do diabo é o poder de matar. E ele gostaria já que os irmãos se colocassem de pé, e nós vamos ter a leitura no livro de Êxodo, a mesma leitura que o irmão Brana fez, para pregar esta mensagem do dia 5 de outubro de 1955. Nós vamos ter a leitura em Êxodo capítulo 2. E quero pedir à irmã Mariana, na medida do possível, se a irmã puder fazer isso para nós, ela está ali na projeção. Nós temos referência aqui, irmã Mariana, na mensagem, sempre o irmão Brana dá referência. Para que nós não ficamos desfolhando Bíblia aqui, eu gostaria que, quando nós tivermos uma referência aqui, eu passo para a irmã,
E a irmã colocar para nós na tela aqui, para que nós leiamos também aquelas referências que o irmão Branham deu, né? Na íntegra. Fica bom assim, irmãos? Amém? Graças a Deus que Deus tem abençoado, tem dado esses recursos, né? Tem ampliado esse ampliamento, né? Nós podemos ter aqui na tela a escritura bíblica, os irmãos de lá mesmo podem ler sem abrir sua Bíblia, né? Vamos ler então, amados irmãos, amém? Eu creio que estamos todo mundo bem, né? Aleluia! Começando o ano bem, né, irmão Vassi? Começando já com a mensagem que nos prepara para o arrebatamento, que é a palavra de Deus revelada aos nossos corações, né? Aleluia! Então vamos ler Gênesis 2, versículo 1 e 2. Êxodo. Foi só a expressão, a Bíblia está aberta em Êxodo mesmo. Êxodo 2, 1 e 2. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e teve um filho. E, vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Esta é a leitura que nosso mensageiro fez, está na página 2, né? No final do parágrafo 6. Grande Deus, mais uma vez nós oramos, pedindo ao Senhor que venha nos dar realmente a inspiração, porque nós sabemos que estas mensagens foram dadas ao nosso mensageiro e todas elas veio por inspiração. Ele tirava tempo, buscava, Senhor, ia para a caverna muitas vezes procurava lugares desertos para orar, para buscar a presença do Senhor. Então, Senhor, estas mensagens sempre foi dado nesta forma, por inspiração. E ele sempre pregou na inspiração do Espírito Santo. Ele se foi, Senhor. Mas o Espírito Santo, que inspirava, quando ele pregava esta palavra, ele ainda é o mesmo. Ele ainda continua, Senhor, conosco. Faça, Senhor, viva esta palavra hoje em nossos corações. Pedimos no santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Podeis assentar. Obrigado, irmãos, pela reverência. Graças a Deus. Então, irmãos, ele começa aqui no parágrafo 7. Eu vou seguir a sequência da leitura que ele fez. Gostaria que os irmãos nos acompanhassem, né? Como sempre vocês fazem isso. São uma igreja ensinada, bem doutrinada, e é um povo sedento, um povo que tem sede de Deus, né? E é aquele que tem sede que ele dá água mesmo, né? Então, irmãos, aqui no parágrafo 7, sempre gosto de ler sua palavra, porque o que eu digo pode estar errado e pode falhar. Mas se eu ler apenas um versículo daqui, sei que as pessoas não terão vindo em vão, porque essa é a palavra de Deus. E ela nunca falha, ou falhará. Ela sempre estará correta. Os tempos podem mudar, e as pessoas podem mudar. Que esta mudança do tempo
é inevitável, né, irmãos? O tempo, hoje nós estamos já em outro ano. Já estamos em uma outra etapa. Por quê? Porque o tempo mudou, o calendário mudou. Mas ele disse assim, e as pessoas mudam. Mas que nós possamos mudar para melhor. Aleluia! Porque existem dois tipos de mudança. E há muitas pessoas que mudam para pior. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós não venhamos a ter essa mudança, mudar para o pior. Mas que possamos mudar para melhor. Desejar mais uma vida, melhorar mais a nossa vida. Inclusive a nossa vida espiritual. O som está chegando bom aí para os irmãos? Não sei se parece que eu estou achando que está pouco. Não está não? Então ele disse aqui, ó, as pessoas podem mudar, mas a palavra de Deus nunca mudará. Ela é tão imutável quanto a eternidade. Graças a Deus por isso, né? Agora, esse livro de Êxodo é um dos meus livros favoritos do Antigo Testamento. A própria palavra Êxodo significa chamado para fora. Em outras palavras, significa a própria igreja, Êxodo. Eles foram chamados de povo de Deus enquanto estavam no Egito. E depois, quando foram chamados para fora, aí eles foram a igreja de Deus. Por quê? Igreja significa chamados para fora, separados. Amém? E Deus tem feito isso para nós. É claro que nós não fazemos isto por acepção, querendo ser melhor, gabando ser melhor do que ninguém. Mas existe realmente um povo, o povo de Deus sempre foi um povo separado. Paulo disse que é um povo zeloso, né? E de boas obras. Que Deus nos ajude a ser este povo. Aleluia! Porque esse povo, irmãos, representa Deus. Se você notar, se você observar bem, Deus precisa, como nós sempre aprendemos aqui, Deus precisa de um representante. O irmão Branham chegou a dizer que ele nunca ficou sem uma testemunha. Ele nunca ficou sem um representante. Então, Deus precisa de representantes aqui. Agora, para isso, ele separa um povo. Tem que ser um povo peculiar, não tem como. Aleluia! Agora, eu dou graças a Deus, porque eu sinto, pela misericórdia de Deus, eu sinto que eu estou no meio desse povo. Eu sou um membro dessa família. Eu sou um membro dessa igreja separada das coisas do mundo. Aleluia! Porque Deus é zeloso, e é justamente o zelo de Deus que faz isso. Amém? Que isso possa trazer mais bênção aos nossos corações. Aleluia! É assim que você sabe quando está na igreja verdadeira. Aleluia, que coisa. Quando você tem sido chamado por Deus, separado das coisas do mundo e ama ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e mente. Então você sabe que está na igreja. Aleluia, que Deus possa nos dar essa qualidade, né, amados irmãos? Representar esta igreja. Você está representando a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo aqui nessa dimensão. Agora, para isso, precisa que nós tenhamos realmente essas qualidades em nós, que Deus nos ajude, né? Agora,
Eles podem ter diferentes identificações que coloca em você, como metodista, batista, presbiteriano, pentecostal, mas essa é apenas uma etiqueta, vê? Mas afinal, eu não quis dizer isso dessa maneira, ele está referindo aqui, ele não quis dizer etiqueta, né? Bem, eu não pensei nisso, eu quis dizer a marca que você está usando, vê? De outra forma, isso é, eles têm o nome de... Você pertence à igreja metodista, mas, na verdade, há apenas uma igreja, e essa é a igreja, uma igreja, e essa é a igreja daqueles que são nascidos de novo. Aleluia! E essa é a única igreja. Você nunca se une à igreja de Deus. Não há como fazer isso de forma alguma. E você nasce na igreja de Deus. Aleluia! Amém. Irmãos, vamos seguindo, vamos observando bem, porque são instruções, são ensinamentos que nos coloca no nosso, está procurando nos colocar em nosso devido lugar, cada pessoa em seu devido lugar. Então eu gosto muito da mensagem, porque a mensagem do irmão Brana, você vê que ele procura trazer as coisas todas em colocação. Não é deturpando, não, mas ele procura trazer na íntegra, né? Isso é importante. Isso nos ajuda, isso nos dá firmeza, isso nos dá confiança e também isso nos ajuda a corrigir aquilo que nós temos que corrigir nas nossas vidas. Amém, irmãos? Aleluia. Eu vou refrisar essa frase aqui. Você nunca se une à igreja de Deus. Não há como fazer isso de forma alguma. E você nasce na igreja de Deus. Agora veja bem. Eu creio nisso. Agora, o que você tem de bom? O que você contribuiu, irmão Milton? O que nós contribuímos para nascer nesta igreja? O que você fez? Qual o pedido que você fez para nós nascer nesta igreja? E eu creio, porque Jesus disse que ninguém sobe ao céu senão aquele que de lá desceu. Então veja bem, irmãos, isso você vai ver, deve ser observado, bem notado por nós, que houve realmente uma interferência diretamente de Deus. Para que você, para que nós nascêssemos nesta igreja. Volto a dizer, isso não nos engrandece, humanamente falando, como pessoa, não. Isso nos engrandece olhando para o reino eterno, olhando para a vontade perfeita de Deus, olhando para o espiritual. Amém? Eu paro aqui para fazer essa observação, porque eu acho que é muito importante. Porque não adianta nós lermos isso aqui, só ler isso aqui não fazer uma diferença na nossa vida, naquilo que nós cremos. O importante, meus irmãos, é isso que faz a mensagem importante. É justamente essa diferença que ela traz para nós, para uma mudança de vida, de comportamento e tudo, né, que acompanha. Isso aqui, o que nós estamos refrisando agora aqui, isso tem que trazer, está trazendo para mim, eu creio que traz para todos nós aqui, gratidão, agradecimento. E não existe uma maneira, irmãos, melhor de servir a Deus do que ser grato a Ele.
Servir a Deus, por isso a Bíblia diz, Salmo 100, né? Servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria, é bíblico. Jesus disse, o meu fardo é suave, o meu jugo é leve. Não é uma escravidão. Não é um jugo pesado. É graça, irmãos. Servir a Deus é graça. Estar nessa igreja é graça. É graça imerecida. Aleluia. Irmão Branham diz que na noite em que milhões se perdeu, Cristo te salvou. Não é que nós queremos tomar o lugar de ninguém. Eu não quero aqui tomar o lugar de ninguém. Mas ele poderia ter colocado outro em meu lugar. No entanto, me colocou a mim, colocou a você, colocou a nós. Agora, o que nós devemos gratidão a Ele, devemos rendição. Não ficarmos aí, não dar valor. Eu quero que os irmãos, na parte que nós passarmos aqui nesta manhã, gostaria que todos sentissem valorizado, porque esta mensagem, a palavra de Deus, ela, irmãos, ela nos valoriza. Só de você pensar que você nasceu na família de Deus, isso deveria já fazer nós alegrarmos aqui. Poderíamos parar aqui nesta manhã e somente glorificar a Deus. Porque não existe dinheiro, não existe, irmão, não existe barganha, irmão Edinho, para que isso viesse a acontecer. Por que eu estou parado aqui? É porque muitas das vezes, irmãos, isso não é reconhecido, isso não é valorizado, as pessoas desprezam. Que Deus tenha misericórdia de nós. Não é pouca coisa. Então, não. Por isso que eu gosto que é importante, né, irmãos, que o Espírito Santo venha e vindica, porque não é só ler e passar por cima. É nós recebermos os conteúdos. Amém? E você nasceu na igreja do Deus vivo. Aleluia. Você faz parte desta igreja, você conduz essa igreja, você contribui para essa igreja em todos os setores, para o crescimento. Amém? Tudo você tem uma partícula. Cada milagre que acontece, cada bênção, cada vitória conquistada, meu irmão, minha irmã, você tem uma partícula. Porque você nasceu, você é parte dessa igreja. A igreja Tabernáculo da Vida? Não. Eu estou falando, irmão, está falando da igreja de Deus. Ele não está trazendo título de igreja. A igreja do Deus vivo. Jesus disse, aquele que não nascer de novo não pode compreender o reino dos céus. Vamos refrisar de novo? Jesus disse, aquele que não nascer de novo não pode compreender o reino dos céus. Não há como entendê-lo até que você nasça de novo. E então Deus se revela a você. E assim você sabe que passou da morte para a vida. Porque nenhum homem pode chamar Jesus de Cristo, a não ser somente pelo Espírito Santo. Vem? A única maneira de você saber que Jesus é o Cristo é quando o Espírito Santo testemunha pessoalmente a você que Ele é o Senhor Jesus ressurreto.
Ele diz, bem, a única maneira de você saber que Jesus é o Cristo é quando o Espírito Santo testemunha pessoalmente a você que Ele é o Senhor Jesus ressurreto. Não importa o que Ele faça, que tipo de sinais, que tipo de milagre, você nunca saberá até que tenha uma experiência pessoal com Deus. Você diz, bem, eu creio porque a Bíblia assim diz. Bem, isso é bom. A Bíblia é verdadeira. Ela sabe. Bem, o pregador disse isso. Talvez ele saiba. Mamãe disse isso. Ela sabe. Mas irmão Branham faz uma pergunta. Mas o que você sabe sobre isso? O pregador sabe. A mamãe sabe. E você? E você, filho? E você, jovem? Amém? Você nunca saberá até que seja revelado a você individualmente pelo Espírito Santo. E então, ao aceitá-lo, você se torna uma nova criatura em Cristo Jesus, nascido pela segunda vez. Amém? Eu quero voltar aqui, irmãos, bem no início, porque é algo que me chamou a atenção. No parágrafo 9, onde nós acabamos de ler, vou voltar no início dele agora. Jesus disse, aquele que não nascer de novo não pode compreender o reino dos céus. Irmãos, é chocante, é lamentável. A gente passa por pessoas que tomou ceia, viveu, foi batizado, tantas pessoas, né, que nós formos fazer um levantamento, é tantos. Agora, eu estou dizendo isso aqui, e quem sabe pode ajudar até alguns que porventura chegar a ouvir esta escola desta manhã, a leitura desta mensagem, quem sabe possa ajudar essa pessoa a parar, a fazer um levantamento, quem sabe dar meia volta, e fazer um levantamento da sua vida, da condição que elas estão, quem sabe, e dá uma olhadinha aonde você esteve, dá uma olhadinha que vida que você já teve, aonde você já esteve na presença de Deus, e aonde você está agora, e faz um levantamento, porque é lamentável isso aqui, irmãos. Você encontra com pessoas que passou e você vê aquela pessoa, você não tem nada mais. Totalmente. Porque, na verdade, irmãos, a situação, segundo a Bíblia, é pior. Porque o segundo estado é pior do que o primeiro. Mas isso acontece por quê? Justamente porque as pessoas não entram no Espírito, não buscam o novo nascimento. Precisamos disso, precisamos de buscar o novo nascimento, buscar o enchimento do Espírito Santo. Aleluia! Eu sempre digo isso, vocês sabem, é bem ensinado, né? Nós somos acumuladores de energia. Somos sim. Então, irmãos, se você não acumular energia, porque você está gastando energia, todo o tempo, todo momento, você está gastando energia. Agora, se você não procurar abastecer, suprir aquelas energias, você vai chegar a um ponto que a sua luz vai apagar. Um Edinho trabalha com caminhão, nós que todo mundo mexe com veículo, sabe disso, né? Sua bateria, se você não funcionar o veículo, aquela bateria não estiver sempre recebendo carga, vai chegar uma hora, você vai chegar ali, não dá partida, não funciona. Vai ligar o farol, não acende. Chega um ponto que neutraliza tudo.
Perdeu tudo, não tem mais nada. Não tem mais desejo, não tem mais ação. Mas é o mesmo, a mesma máquina, o mesmo veículo. É a mesma pessoa. Só que ele perdeu, ele não tem, perdeu aquela energia. Ele perdeu a alegria da salvação. Ele perdeu o gozo, perdeu o regozijo, perdeu o desejo por Deus. E aquela bateria está vazia. Só que nós aprendemos que o homem não fica vazio. Não fica. O homem não consegue viver vazio. Porque o homem foi gerado com esse propósito, com esse desejo. Ele é um acumulador. Ou ele tem que receber energia de um lado ou de outro. Quando ele perde, então, essa energia, essa alegria da salvação, do lado espiritual, ele vai ter que buscar em outra fonte. Aí ele perde a atuação, ele perde a sequência do poder de Deus. E no momento que ele perdeu aquela sequência, ou a ligação, conexão, melhor, perdeu aquela conexão de Deus, ele tem que conectar. Aí ele sai, desliga da conexão do poder de Deus. E de repente ele se conecta no poder ao contrário. Nós vamos ver isso agora. Ora, você não pode viver duas vezes. Você tem que morrer uma vez para que possa nascer de novo. Aleluia. É isso aí que nós temos que... Esse velho homem, esse homem do pecado, esse homem do pecado tem que morrer. Esse homem do pecado mora dentro de nós. Nós temos que... Esse homem tem que morrer. Para que o homem interior, espiritual, possa viver. E dar fruto, né? Aleluia! Portanto, quando você morre para si mesmo e nasce de novo do Espírito Santo, não há mais arrazoamento sobre a palavra de Deus. Você simplesmente toma pelo que diz, porque ela diz. E isso encerra o assunto. Aleluia! Glória a Deus! E isso encerra o assunto. Aleluia! Porque quando Deus diz assim, Ele coloca um ponto final ali. Ali existe um ponto final. E nós não podemos ultrapassar, nós não podemos mudar. A Bíblia, Jesus disse, aquele que mudar uma vírgula. O problema é que as pessoas estão mudando as vírgulas, estão mudando a pontuação. Foi justamente isso que aconteceu no jardim do Éden. Deus disse para a mulher: do fruto desta árvore não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Ponto final. A serpente veio ali e colocou uma vírgula. Ela tirou aquele ponto final. Irmãos, a palavra falou ponto final. Mas Eva seguiu. Ela obedeceu a sequência da vírgula que a serpente colocou ali. Mas certamente, e aí o mundo caiu no grande caos que está.
Mas graças a Deus que o nosso Deus veio para mudar isso. Aleluia! Nós que estávamos caídos, perdidos, destituídos, Ele veio e nos comprou de volta, nos resgatou de volta, né? Aleluia! Entendeu isso aqui, irmãos? Olha aqui. Você simplesmente a toma pelo que ela diz, não pelo que o irmão. Tudo bem, todo respeito, mas vê se aquilo que aquela pessoa está falando bate com a palavra. Se aquilo ali está obedecendo o ponto final. Se ele não está colocando uma vírgula. Porque Deus, Ele não vai aceitar a mudança de uma vírgula, meu irmão. Ele disse. Aquele que mudasse quer uma vírgula. Facilitou para Eva, não foi? Facilitou. Quando mudou a vírgula, o ponto, tirou o ponto final e colocou uma vírgula ali, melhorou. Ah, agora melhorou. Mas e o resultado? E a consequência? Agora, Deus poderia ter, eu estava comentando isso, inclusive. Deus poderia, inclusive, ter perdoado isso. Não é verdade? Deus poderia, irmão, de ter desistido. Se há uma pessoa que pode justificar, seria Eva. Verdade. Porque a própria Bíblia diz que ela foi enganada. Ela foi enganada. Mas ela trouxe, está pagando, todos estão pagando, o erro do engano. Porque Deus não aceitou mudar. Ele não aceita mudar. Irmãos, isso não é, agora volto a dizer, isso não é peso. Isso não é jugo. Nós nunca podemos ter a palavra, porque isso aí é pregado a isso. Isso é anunciado. Vocês talvez já ouviram isso. Ah, vocês são... É um jugo. Irmãos, a salvação é graça. A salvação é coisa que... só Deus pode fazer isso. É uma escolha de Deus. É uma determinação de Deus. E somente herdarão aqueles que estiverem neste plano eterno de Deus. Somente aqueles que Ele colocar, não é? Até pessoas que às vezes têm boa vontade de entrar, mas se não... Que Deus nos ajude a entender. Aleluia! Que Deus nos... Vamos dizer assim, que Deus nos ajude a entender o que somos e o que Deus tem feito por nós. Para que sejamos bem-sucedidos, né? Aleluia! Então, veja bem. Deus a falou. Isso prova. Portanto, esse livro maravilhoso foi algo como é hoje. Não pode mudar. Ele não perdeu o seu efeito, o seu valor. Eu creio que a própria igreja está em um grande êxodo hoje. Você crê que ela está? Aleluia. Vamos prosseguir no parágrafo 12 agora. Vamos passar aqui para o parágrafo 12. Agora, a mesma luz que brilhou sobre o povo oriental em 33 depois de Cristo, está brilhando sobre o povo ocidental em 1955. E eu quero dizer que essa mesma luz que brilhou sobre o povo oriental em 33 depois de Cristo e que brilhou em 1955 está brilhando hoje em 2025. Amém? Aleluia! É mostrando o mesmo Espírito Santo e os mesmos resultados e o mesmo poder. O mesmo Jesus,
os mesmos povos, o mesmo tipo de pessoas que houve lá. Portanto, há luz no tempo do entardecer. O Êxodo, Deus chamando o seu povo, fazendo a diferença, colocando uma diferença entre seu povo. Bem, queremos falar bastante nesta semana sobre redenção. Se a nossa cura foi concluída no plano da redenção de Deus, agora, se pudermos provar isso pelas Escrituras, isso deve resolver. Parágrafo 13. Pois bem, o livro de Êxodo é um livro completo de redenção. Redimido. Redimido significa ser trazido de volta, colocado em sua posição correta. É isso que Deus fez comigo, fez com você, está fazendo conosco. Voltando às nossas origens novamente, né? Para redimir qualquer coisa significa que algo saiu ou está fora de seu lugar natural, de seu lugar real. E redimir é trazê-lo de volta ao seu lugar. Os homens estão na terra para serem filhos e filhas de Deus. Amém? Os homens estão na terra para serem filhos e filhas de Deus. E quando se extraviaram em pecado, eles saíram de sua condição originais. E o Espírito Santo, por meio do sangue de Jesus, os redimiu de volta à sua posição correta para ser filhos e filhas de Deus. O irmão Brana diz amém. Eu digo amém. Aleluia. Redenção, trazidos de volta. Um homem certa vez disse, irmão Brana, para redimir, ele pontuou, o diabo me colocou na casa de penhores, e o Senhor Jesus me redimiu. Eu achei isso muito bonito e correto também. O diabo te colocou na casa de penhores, mas Jesus veio e te redimiu. E sempre há um resgate a ser pago quando algo é redimido. Se alguém pega alguma coisa sua e penhora, vamos dizer que alguém vai lá e pega um objeto seu, penhora aquele objeto por uma dívida que você deve. Agora, para alguém ir ali e pegar aquele objeto que está penhorado, ele tem que pagar a dívida. Tem que pagar aquela dívida. E nós estávamos nesse lugar, você sabia? Que nós estávamos na casa de penhor, penhorados. E ele foi ali e pagou o preço. Aleluia! Sei que foi pago um alto preço. E ele pagou um alto preço. Aleluia! Glória a Deus! Agora, se for uma coisa inútil, se for uma coisa de pouco valor, deixa lá. Agora, se alguém foi ali, irmãos, procurar resgatar aquilo de volta, pagar o preço, o valor por aquilo ali, por aquele objeto penhorado, é porque esse objeto tem valor. Ele é valorizado. E esse objeto é você. E esse objeto é eu. Esse objeto é nós. Agora você pega e avalia o valor para resgatar esse objeto que é eu, que é você, que somos nós.
Isso tem que ser levado em conta, meus irmãos. Isso tem que ser trazido à memória. Isso ajuda você a vencer as lutas. Isso ajuda você a vencer as adversidades. Isso ajuda você a se posicionar, você se render. Isso ajuda você a se humilhar. Aleluia. Isso ajuda você a se humilhar, prostrar aos pés do Senhor, pedir perdão, pedir misericórdia. Porque é justamente o valor, quando você avalia o valor que foi pago, o quanto você custou para aquele remidor, por aquele que foi ali te remir. Se nós formos analisar bem, parece que ele não poderia fazer isso. Porque estava em um outro prisma. Estava em um outro terreno, irmãos. Estava em um outro estado. O homem caiu. E ele entrou no reino satânico, essa é a verdade. O homem caiu e ele caiu no reino de Satanás. Porque foi justamente Satanás quem enganou Eva. Foi a serpente que enganou Eva. E esse reino, ele é o oposto do reino desse remidor. Esse remidor, ele vivia em um outro reino. Gostaria que vocês analisassem isso comigo. Então, veja bem, ele não tinha como ir ali, irmão Eliano. Ele não tinha como ir ali. Ele não tinha como entrar naquele reino. Era um reino oposto. Por isso, o que ele fez? Ele era totalmente diferente, assim. Era totalmente diferente do homem perdido. Ele, irmão Milton, era um Deus santo. Santo, 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 santo. Aleluia. Ele era um homem santo, santo, santo. E nós, então, pecador. Agora veja bem, irmãos, isso deve ser lembrado, isso deve ser trazido à memória, para que nós possamos valorizar aquilo que nós temos recebido, né? É importante isso, para que nós venhamos valorizar aquilo que nós temos recebido. Aleluia! Compensa voltar atrás, compensa mudar de opinião. Se a sua opinião, se o seu não está batendo, é melhor você voltar atrás. O que ele fez então, vocês sabem, né? Inclusive vamos ter hoje à noite aqui a Santa Ceia do Senhor, justamente a lembrança, trazendo à memória justamente esse acontecimento. Então o que Deus teve que fazer? Deus teve que diminuir. Deus teve que tornar pecador. A Bíblia diz que Ele tornou o pecado por nós. Um Deus santo. Um Deus santo. Morrendo ali, sendo julgado como um ladrão, como uma pessoa pior situação, irmãos. Para quê? Para que você, para que nós pudéssemos ter sido resgatados.
para nos resgatar de volta. Aleluia. Sabe por que Deus tornou-se o pecador de maior condições? Ele foi, irmãos, ele fez isso justamente para que ninguém pudesse ficar sem ser restituído. Ele morreu, ele desceu ao nível do ladrão, ele desceu ao nível de qualquer pecado que você pensar, para que aquelas pessoas atingidas por aquele pecado pudessem ser trazidas de volta. Ele pagou o preço completo. Aleluia. O pecado aumentou, ele pagou o preço. Aí tinha mais coisa, irmão Milton. Ele pagou o juro também. Ele pagou com juro, correção monetária. Mas não deixou uma vírgula. Não tem uma unha que pode segurar um homem no pecado, que Cristo não foi ali e resgatou e pagou o preço por esse homem. Se a pessoa aceitar o perdão, se a pessoa aceitar a sua redenção, não tem. Pode ser o maior pecador. Ele pagou com juro, correção monetária, tudo que foi exigido. O diabo colocou, ele pagou, foi espancado, foi cuspido, foi colocado a coroa de espinho. Araram sobre suas costas. E ele foi, pagou um pouco, foi pagando um pouco da dívida, foi pagando um pouco da dívida. Chegou uma hora que ele deu a sua própria vida. Aleluia. Agora acabou. Agora não tem mais aonde o diabo segurar um cristão. Porque ele foi até o fim. A Bíblia diz, amando o que era seu, amou-os até o fim. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Então, o mesmo resultados, o mesmo poder, o mesmo Jesus, os mesmos povos, o mesmo tipo de pessoas que houve lá. Portanto, a luz no entardecer. Mas nós estamos no 13, né? 14 agora? Aleluia, me ajuda aí, porque um homem certa vez realmente, né? Ele está falando sobre esse assunto aqui, vou encerrar. Também eu estou encerrando e não vou prolongar hoje. Eu creio que nós já vimos até aqui. Você tem a mensagem na mão, você vai ler. Toma tempo, irmãos, para ler. Né? Porque senão você não separar, não tomar tempo. E para ler você não vai compreender. Você lê tudo bem, mas só que você às vezes não compreende o que está lendo, né? Fica igual o eunuco. Ele estava lendo, mas não estava compreendendo. Né? E quando ele compreendeu, ele, opa, o negócio aqui tem mais resultado do que eu estava pensando. Esse negócio aqui é melhor do que eu estava pensando. Aleluia. Quem sabe alguém, né, pode olhar para essa mensagem e dizer, essa mensagem é melhor do que eu pensava. Essa mensagem, aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então veja bem, eu achei isso muito. Vou voltar aqui para que fique bem entendido. Não estou preocupado o quanto nós vamos avançar. Estou preocupado o quanto nós vamos entender daquilo que nós estamos lendo. Amém? Um homem certa vez disse, irmão Brana, para redimir, ele pontuou. O diabo me colocou na casa de penhores. E o Senhor Jesus me redimiu. Eu achei isso muito bonito e correto também. O diabo te colocou na casa de penhores, mas Jesus veio e te redimiu.
E sempre há um resgate a ser pago quando alguém é redimido. E Jesus foi nosso resgate. Amém? Aleluia. O Deus eterno. O Deus criador do céu e da terra. Aleluia. Foi Ele. Desceu do seu resplendor, do seu trono de glória, para me resgatar, para me comprar de volta. E deixou o caminho aberto, deixou tudo, deixou o cheque na mão ainda. Aleluia! Amém! Ele pagou o seu preço, meu Edinho. Pagou. Tudo. Tudo, não, eu quero pagar, tem dívida, tem juro, tem, vou pagar também. Pagou o preço. Ainda deu o cheque assinado na sua mão, na nossa mão. Aleluia! Você tem o cheque assinado. Mombrano diz, não tenha medo de preencher o cheque. Porque ele tem o cheque, tem a conta e tem o dinheiro da conta. Ele fala do homem que tem o cheque e não tem o dinheiro da conta. Ele fala de outro homem, irmão Marcelo, que tem o dinheiro da conta, mas não tem o cheque. Mas ele tem tanto cheque como dinheiro na conta. Aleluia, ele tem o dinheiro na conta. Pelas pisaduras do Senhor Jesus, eu estou sarado. Preencha o teu cheque, minha irmã. Aleluia, ele já está assinado. É questão agora de você ir lá e tirar, pegar o dinheiro do banco, né? Da sua cura, da sua libertação, tudo mais. Aleluia. Então veja bem, Jesus foi nosso resgate. Deus o enviou e o fez à semelhança de carne pecaminosa. Mas ele era Emanuel. Ele era Emanuel. Ele morreu como o maior pecador, mas ele era Deus. Ele morreu como o maior pecador, mas não foi achado nenhum pecado nele. Aleluia! Os nossos pecados também não estão nele. Os nossos pecados seus, os pecados do mundo foi perdoado. O pecado do mundo, só que o mundo não recebeu. Mas a tantos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem chamados filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus enviou e fez semelhante de carne pecaminosa. Mas ele era Emanuel. O sangue criado habitava nele. E ele deu seu sangue pelo preço da redenção, para nos redimir de volta a reconciliação com Deus, para que pudéssemos andar com ele como no princípio, né? Amém? Para que pudesse andar com ele como no princípio. Oh, amados irmãos, que às vezes estão desviados, saíram do caminho. Um dia você andou com Deus, um dia você teve prazer com Deus, um dia você teve prazer na casa de Deus. Essa redenção ainda está em ação. O aleluia! O propiciatório ainda está ali, meus irmãos. O sangue ainda está no propiciatório. Aleluia! Para que pudéssemos andar com ele como no princípio. Volta a andar com ele novamente. Como você tinha prazer com ele, falar com ele, alegria com ele. Quando o homem, no princípio, quando ele não era capaz de provar ou de prover seu próprio sustento, Deus provia tudo de que ele precisava. Mas depois que ele se tornou imprudente, indiferente e cometeu erros, e o pecado o surpreendeu, o separou de Deus. Então ele teve que se virar sozinho. E
Agora, Jesus veio para redimir esse homem e colocá-lo de volta aos seus cuidados, das mãos de um Pai amoroso. Redenção, trazido de volta, redimidos, colocado em posição. Aleluia. Reposicionado, obrigado, realmente. Reposicionado, voltando ao seu posto de dever, né? Amém? Vamos ler o 15. Aleluia. Que maravilhoso, que momento maravilhoso nesta noite. Eu creio que nesta manhã para nós é saber que nós, no dia em que estamos vivendo, quando aparentemente o fundamento de todas as coisas naturais está ruindo, temos a rocha segura da salvação, que fomos redimidos pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Que gozo isso dá ao coração do homem que tem sido feito participante dessa bênção eterna de Deus. Derramado, homem que tem sido feito participante desta bênção eterna de Deus, derramou em nossos corações pelo Espírito Santo. Que quadro, que eterno consolo é esse? Eu lhes digo, meus irmãos e irmãs, nesta noite, eu digo nesta manhã, se eu tivesse o mundo com todo o dinheiro, a propósito, alguém me enviou uma carta contendo um cheque de $1 milhão. E eu recebi hoje um cheque de $1 milhão do Banco do Céu. Aleluia. Estamos recebendo agora aqui valores espirituais. Amém? O irmão Brandon rejeitou os valores naturais, mas está recebendo agora aqui, ele diz. E eu recebi hoje um cheque de $1 milhão do Banco do Céu. Ele disse, desconte tudo. Aguenta um espaço, né? Tudo bem, se tivesse apenas o nome de Jesus assinado na parte inferior, ou certamente me sentiria muito bem a respeito disso. Se tivesse lá, né, naquele cheque, tivesse lá escrito lá, né? Da parte do Senhor Jesus, ele diz, eu receberia muito bem. Sim, apenas que as pessoas queridas disse, uma cartinha pessoal muito bonita, mas lembre-se que eu recebi esse cheque em realidade. E todos aqui receberam a mesma coisa. Eu não tenho medo de descontar este cheque. Amém? Aleluia. Desconta o cheque. Esse cheque, o cheque da redenção. Desconta o cheque da redenção. Você foi redimido. Você foi comprado. Aleluia. Faz como Davi fez. Davi foi e descontou o cheque. No Salmo 51, você vai ver que Davi foi ali e descontou o cheque. E disse, devolva, Senhor. Devolva a alegria da salvação. Aleluia, desconte o cheque. Amém. Cristo e assinou, e ele é válido para qualquer coisa de que precisamos em toda a nossa jornada aqui, até a glória. Deus concedeu grandemente, gratuitamente a todos nós.
gratuitamente, né? Gratuitamente a todos nós. A única exigência que não tínhamos medo é que não tenhamos medos de descontá-lo. Assim, para redimir, a doença terá que ser aplicada como resultado do pecado. Agora, o pecado, a doença não é, ou melhor, a doença não é por vezes resultado direto do seu pecado, mas a doença que você tem talvez seja resultado indireto. Você herdou dos pecados de seus pais ou de seus antepassados. Cada geração fica mais fraca e mais sábia, porque herdamos as diferenças, né? As doenças e as enfermidades do corpo que vão passando de geração a geração. Mas nós herdamos a vida eterna. Aleluia! Graças a Deus que você, como filho, como filha de Deus, você herdou a vida eterna. Amém? Eu vou ler só mais esse parágrafo aqui. No princípio o homem foi criado e chegou a viver quase 1000 anos. 963. Metusalém viveu. Acho que é 63. 69, me parece. Logo foi descido e seus dias foram sendo encurtados. E continuarão sendo encurtados. E a vida média agora é de cerca de 40, 45 anos de idade, suponho. Veja, continuamos ficando mais fracos o tempo todo. Porém, mais sábio o tempo todo. Simplesmente para cumprir o que a palavra de Deus diz. Agora, meus irmãos, aqui nesta noite, eu digo, nesta manhã, que não preguem a cura divina como a cura, vou voltar aqui. Agora, meus irmãos, aqui nesta noite, que não preguem a cura divina como a cura. Que não pregam a cura divina como a cura de Deus para a doença. Eu me pergunto como vocês poderiam aplicar a salvação sem aplicar a cura divina. Porque eles, naquele tempo, muitos diziam que não existia mais cura divina, né? Mas veja bem, irmãos, ele está falando aqui, ó, o que ele disse aqui, ó. Olha aqui. Deus eu me pergunto como vocês poderiam aplicar a salvação sem aplicar a cura divina. Lembre-se, antes de termos qualquer doença, não tínhamos nenhum pecado. Mas a doença veio como resultado do pecado. Pecado é uma doença. O pecado precisa de uma cura. E eu digo mais, as pessoas às vezes não pensam assim. Mas o pecado é pior do que um câncer. E o pecado precisa de ser curado, irmão Milton. Porque o pecado não mata simplesmente o corpo, mas o pecado mata a alma. Então esse pecado, vamos dizer, esse pecado tem que ser curado também. A pessoa tem que se curar do pecado. Não tá, irmãos, a cura está aí. Aí a redenção é simplesmente colocar a palavra em prática. Fazer uso da palavra e tudo se voltará a normalizar novamente.
todos ficarão limpos novamente. Amém? Aleluia. Vamos parar aqui. Então vamos lá atender o irmão Elcinho. Aqui a partir do 30, por aí, ele começa a entrar no tema dele, né? Vocês vão ver que lá depois do parágrafo 39. Eu pensei, e é isso, Senhor. Obtenha uma boa pessoa de coração aberto e deseje e despede o betume. Ele está falando, justamente, aqui ele já começa a falar, né, da arca, né? E despeje o betume, é o 39 mesmo, você falou? Que o Espírito Santo, no crente, com o Espírito Santo e fogo, até que ele esteja tão encharcado que não seja mais ele mesmo. Então, ele pode enfrentar as ondas, bater contra os troncos e tirá-lo do caminho e seguir adiante. O irmão Branham diz, aleluia. A única coisa que pode suportar o juízo hoje é um cristão nascido de novo, cheio do Espírito Santo. Deus aqueceu o Espírito de Deus e derramou sobre ele e encheu todo o seu ser. Amém. Eu gosto disso. Então, ele realmente pode entrar no território do diabo, sem olhar para a direita ou para a esquerda. Amém. É isso que o crente é. Sobre ele é realmente derramado. Ele tem o coração amolecido e Deus simplesmente se derrama nele até ele ser cheio do amor divino, para que ele possa suportar os juízos divinos que são enviados de Deus. Isso levou Noé adiante. Ele está falando aqui, irmãos, no 39, é porque quando Noé fez a arca, então Deus mandou que ele betumasse aquela arca, porque a madeira, aquela madeira de golfe, o irmão Brana fez o estudo do que significa aquela madeira de golfer. A madeira de golfer é uma madeira macia. Eu creio que é mais ou menos quase como que o pinho que nós temos aqui, mais ou menos assim, né? Ela é uma madeira macia e leve, só que ela é impermeável. Se ela fosse colocada na água, ela é impermeável, então ela umedecia, né? E poderia até afundar. Por isso Deus mandou que ele betumasse ela por dentro e por fora. Por que ele mandou betumar por dentro e por fora? Justamente para que a umidade não passasse. E ela foi betumada por dentro e por fora. Então ele está dizendo agora o betume que foi usado, ele pegou aqui como tipo, porque aquele betume que foi usado na arca, para a proteção da arca, hoje nós temos ele em especialidade melhor. Em melhor especialidade, né? Por isso que ele disse, aquilo era o pó de outra madeira que eles raspavam e derretia aquela madeira e ela virava uma cera, uma coisa, e eles passavam. Então o que ele fez? Ele derramou o Espírito Santo com fogo. No dia de Pentecostes, não foi isso que aconteceu? Lá foi visto línguas de fogo. Então ele derramou o Espírito Santo com fogo e ele então betumou essa igreja. Essa igreja está totalmente betumada contra qualquer coisa, contra qualquer contratempo, contra qualquer tempestade. Amém? Deus te abençoe. Moeb, por gentileza, vamos cantar um hino de despedida, né? Aí os irmãos têm a mensagem, vocês continuam lendo, né? Nós paramos no 13, foi?
Deixa eu ver aqui para que... Os irmãos marquem aí, né? Justamente. Obrigado, irmão Milton. Graças a Deus. Leva tu contigo o nome, Sol maior. Nome precioso, né? O nome do hino. 171. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, gozo traz ao coração. Sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão.